Rede Bom Jesus, está começando mais um Conversa na Praça, aqui na Praça Padre Luiz Balmes, em frente ao Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Mais uma semana com você aí de casa e trazendo para você mais uma convidada especial, com uma história especial para contar para você aqui nesse Conversa na Praça que está começando agora. E eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui a Mary Oliveira, que é cantora lírica, professora de canto e, como a gente brincou aqui, mais outras coisinhas. Mary, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente nesse Conversa na Praça, o programa da Rede Bom Jesus, o YouTube aqui da Basílica do Bom Jesus de Tremembé. Eu que agradeço, é um lugar que eu amo muito, tenho muito prazer sempre estar aqui na Basílica, cantar aqui, visitar. Eu adoro Tremembé, afinal de contas eu nasci no hospital de Tremembé, fui criada em Taubaté, mas eu nasci no hospital aqui. Então eu tenho um carinho gigantesco por esse lugar e pela igreja e tudo mais. Que bom, você já está até contando, iniciando um pouco da sua história pra gente, porque é isso mesmo que a gente quer saber um pouquinho. Onde é que você nasceu, como é que é a sua família, como é que foi sua infância, sua formação ali inicial, né? Teve uma infância difícil, alguma coisa que você teve que superar, ou você foi uma criança que brincou muito e fez muita bagunça? Como é que foi essa infância aí sua? Conta pra gente. Bem, os meus pais, eu sou a caçula de 6 filhos, sou temporã e ao nascer a minha mãe teve problemas graves e eu também. Então foi uma luta para viver, né? Para respirar pela primeira vez. Mas graças a Deus era para estar aqui, né? Foi bastante, a minha mãe sofreu bastante no parto e eu também, né? E aí os médicos diziam para minha mãe não esperar muito dessa criança. E minha mãe dizia, ela faleceu em 2020, ela dizia, eu não sabia o que esperar, né? Se eu fosse esperar tanto, eu jamais ia imaginar, né? Então eu fico muito feliz que tenha sido assim, que Deus tenha abençoado que seja dessa maneira. Mas eu sou filha do João e da Cida. Meu pai era pastor evangélico, foi pastor, mas depois de um certo tempo era um trabalhador. E a minha mãe era cozinheira, com a mesma facilidade que ela cozinhava para 3.000 pessoas. Ela compunha uma música, sentava, tocava acordeon e cantava lindamente. E é por isso que eu canto, né? Porque herdei isso da mamãe, né? Então, nós éramos uma família muito simples. Eu me recordo muito de meu pai me colocar na cadeirinha da bicicleta e ir levar comunhão lá na roça, em Taubaté, no mato comprido, mato dentro. E eu na cadeirinha com ele, porque ele chegava, dava uma meditação para as pessoas, entregava comunhão para as pessoas necessitadas e eu cantava em cima do toco de árvore. E as minhas primeiras lembranças cantando são com eles na igreja. O papai era uma pessoa muito, muito cuidadosa com as pessoas, era uma pessoa que tinha por vocação cuidar das pessoas e a mamãe também. Então, eu agradeço por ter tido pais assim, por ter tido esse exemplo, esse amor dentro da minha casa. E quando me conheci, então, por gente, já cantava, porque a mamãe contava que eu comecei aí com 2 aninhos. E já a música, então, nasceu com você já, né? Pelo jeito. Era bem isso que eu ia perguntar agora, né? Então, você teve ali uma infância muito abençoada, como você disse, né? No colo aí de uma família muito amorosa. E aí veio a música. E uma música... não é uma música popular, né? Não é uma música que está na boca do povo. Você hoje é cantora lírica. Como é que isso aconteceu na sua vida? Você... Pelo jeito, já nasceu cantando, né? Mas aí você escolheu esse caminho para a formação, como é que foi isso? Bem, eu não fazia ideia de que havia formação para isso, não fazia a menor ideia. E eu fui a primeira da minha casa a fazer o ensino médio e tudo mais, uma família muito, muito pobre. Então fui mesmo a primeira aí a estudar um pouco mais. E quando eu estava na faculdade, na primeira graduação que eu fiz, que foi comunicação social, eu conheci a Escola Fego Camargo em Taubaté. E conheci que lá havia o curso de canto. Conheci o curso de canto lá da escola.
e fiquei apaixonada por aquilo. Eu tinha começado a ver coisas de música erudita, que comumente a gente chama de música clássica, né? E eu tinha começado a ver essas coisas e me apaixonar por aquilo. E eu brincava, às vezes, com a minha própria voz, porque cantava na igreja, nos corais e tudo mais, todos os coros da igreja. E organizava os grupos de criança e tudo mais. Mas eu não fazia ideia do que era a minha voz de verdade. Eu sempre falo para as pessoas assim, você não conhece a sua voz até que a estude. Assim como a gente não conhece a nossa saúde até que nós investiguemos, né? Porque o nosso corpo é uma caixa de surpresas. Muitas vezes você descobre que você tem potencialidades que você julgava inexistentes em si. E quando você começa a explorar, vou fazer um esporte, vou sei lá, descobrir uma habilidade nova, você realmente descobre, se não aquela outra, né, habilidade. E aí o que acontece é que quando eu fui estudar canto, eu comecei a provar a voz e ver que ainda era além daquilo que já se achava que era muito bom na igreja, no uso ali litúrgico, que era muito bom, mas que quando eu fui estudar, eu fui descobrindo que era muito mais, eu podia ir muito mais longe do que eu imaginava. O estudo da voz humana é uma coisa muito profunda e ele vai muito além da superfície, porque você deve explorar muito a sua personalidade. Ela vai explorar coisas que ficam um tanto escondidinhas na nossa personalidade. E que se você aprende a utilizar essas ferramentas, você se torna um profissional melhor, você, nesse caso, se torna um cantor melhor, né? Então, foi aí, durante a minha primeira graduação, que eu comecei a estudar canto. Me apaixonei pelo canto, mas como eu já era mais velha do que a média das pessoas, porque geralmente começa-se a estudar mais em pequeno, né, na infância, e eu não tinha tido esse estudo. Então eu comecei a estudar muito, ter que correr mesmo para alcançar, porque eu comecei a ir a festivais, ir a São Paulo fazer cursos de coisas assim, oficinas de canto, e ver que eu estava aquém, muito aquém de pessoas mais jovens do que eu. Mas o bom é que se a gente tem determinação, né? Determinação é muito importante. Muitas vezes saí de Taubaté com a bolsa, com um pão integral lá dentro, sem nada, um pão seco, água, uma maçã, para passar o dia até chegar na aula, até voltar. E eu faria tudo de novo, né? Todas as dificuldades, e não foram poucas, né? Não foram poucas. Para estudar, você deve abrir mão de muita coisa. Infelizmente, às vezes a gente fala, não, você não tem que deixar de se divertir, de sair com os colegas, de ficar despreocupado, mas há um momento para isso, né? Você deve escolher um momento para se dedicar, para se construir. E eu acredito que eu fui feliz quando fiz essa escolha. Não, esse momento, esses anos todos vão ser para me construir, para ser a cantora lírica que eu quero ser. Eu via que eu tinha potencialidade para chegar ali, mas eu precisava estudar muito. Então, todas essas vezes saindo daqui, encarando 4 horas até minha aula, né, e torcendo para não acontecer nada de errado, porque não tinha como ter mais um centavo, não podia desinteirar o dinheiro do ônibus, senão voltava para casa, né? E isso fez muita diferença na construção da profissional que eu sou hoje. E eu acredito que eu fui talhada ali para isso também. Muito bem, eu fiquei até com vontade de ser sua aluna. Agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, do seu trabalho atual, né? Você se construiu aí, pelo jeito, com muito esforço. E o seu trabalho atual, como é que foi impactado, né? Como é o seu trabalho hoje, né? Professora, cantora e mais outras coisinhas. E como que foi impactado com a pandemia? Olha, eu sou uma ativista pela arte, né? Sou uma ativista, me considero uma ativista pela arte, porque talvez seja uma coisa que vai englobar aí a cantora lírica que eu sou, de carreira solista, viajando, cantando nas produções onde quer que me chamem, a produtora que eu sou, produzindo espetáculos com os meus alunos, com
com alunos de outros professores, como eu faço com o meu Ópera Estúdio em Taubaté, que aí em 6 anos fizemos mais de 80 espetáculos de ópera e concertos. Como eu faço ensinando os meus alunos a cantar, estava gravando lá hoje com eles. Como eu faço dirigindo e escrevendo projetos e idealizando espetáculos novos. Isso eu acredito que fica aí englobado quando a gente diz ativista. Além disso, eu faço parte da comissão diretora do Ubuntu Brasileiro, que é o movimento pelo artista negro dentro da ópera e da música de concerto. Agora, a pandemia, ela realmente nos impediu do encontro. E ao impedir do encontro, por exemplo, fazer ópera é encontro. Fazer música em conjunto, música coral, música orquestral, música sinfônica, música de câmara, ópera, teatro musical, tal, é encontro. Sem encontro, não dá, esse fazer musical não acontece. Então, a gente teve que se recriar, que se reinventar no sentido de continuar fomentando nesse aluno, fomentando nesse cantor em desenvolvimento, desejo por continuar estudando, né? E achar ferramentas, como a gente está usando nesse momento o YouTube, né? Para criar maneiras dele levar a arte dele até o público. E dele também exercitar-se. Porque o que acontece? Um artista que não se apresenta não é um artista. Né? O artista só se torna um artista quando alguém aprecia a obra de arte que ele faz, aprecia a música que ele faz, aprecia a dança que ele faz, aprecia a atuação dele. Então, as ferramentas digitais, a internet especialmente, fizeram muita diferença nessa manutenção. E aí, o interessante agora está sendo vê-los ao vivo, aos poucos aprendendo a cantar, aprendendo a atuar com gente ali presente e a controlar esse nervosismo, porque isso é só o exercício que vai trazer mesmo a experiência. A pandemia realmente nos impediu durante quase esses 2 anos de fazer isso e alguns projetos, como o caso do Ópera Estúdio, ficaram quase parados, ficaram com 10, 20% de atividade, porque não era possível você fazer ensaio de interação de cantores se você não tinha segurança de saúde para isso. Mas eu acredito que agora a gente aos poucos vai retomar isso, nós estamos retomando, na verdade, e que nós teremos outros usos para essas ferramentas, de internet especialmente, para que elas divulguem melhor o que a gente faz. Então eu acho que vai ser uma reinvenção muito interessante. Todo mundo está aprendendo a usar essa ferramenta para levar a comunicação que a gente tiver a fazer mais longe ainda. Muito bem, Mary. A gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho para a gente tomar uma água. Volta daqui a pouquinho com Conversa na Praça, para você contar um pouquinho aí desses projetos todos e como é que a gente vê a Mary cantando, onde é que a gente vê, quais são os endereços digitais dela, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, tá bom? Tá bom. A gente volta já já. Com a missão de evangelizar e levar a palavra de Jesus a mais pessoas, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé conta agora com uma rede de comunicação. A Rede Bom Jesus hoje transmite através do YouTube uma programação religiosa de formação, entretenimento e cultura. Para levar a devoção ao Bom Jesus mais longe, a rede conta ainda com os canais digitais do Facebook, Instagram e o nosso site bj6.com.br. Evangelizar é comunicar a boa nova. A Rede Bom Jesus amplia a comunicação do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé Através da internet, com a missão e compromisso de levar a mensagem do nosso Senhor. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Já estamos de volta aqui com o Conversa na Praça, hoje conversando aqui com a Mary Oliveira, que é cantora lírica, professora de canto, outros projetos que ela tem também, produtora, e ela está contando pra gente um pouco sobre a sua história pessoal, profissional e trazendo aqui a valorização também da arte. Mary, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios do seu trabalho, né? O que você encontrou já nessa sua trajetória, ou o que você encontra no dia a dia hoje, e que você olha e fala, não, pelo meu propósito, eu enfrento, eu já enfrentei, eu já venci esses desafios. Mas quais são esses desafios? Bem, é muito importante a gente dizer para as pessoas que desafio é parte integrante de estar vivo.
Se você não se sente desafiado por nada, tem alguma coisa errada no seu aprendizado. Porque em todos os dias nós teremos coisas novas a aprender. E toda vez que nós estivermos dispostos a aprender, nós vamos encontrar algum tipo de desafio. Alguns serão muito maiores, é verdade. E eu me recordo assim de algumas coisas no começo da carreira que me deram assim uma bambeada nas pernas de medo, né? De meu Deus, né? Como o primeiro papel grande de ópera, cantar Carmen, que eu cantei mais de 30 vezes, em cena, a ópera francesa mais famosa da história, uma das óperas mais executadas no mundo. O papel protagônico, um papel inclusive assim, até mítico dentro do, né, quando a gente pega aí um hall de personagens importantes dentro da ópera. Então é muito icônico, melhor dizendo. Então é importante a gente saber que desafios virão. O que eu acredito é que toda vez que a gente tem um desafio é porque a gente tem um grande aprendizado. Então, para aprender, a gente precisa se organizar, né? Eu tenho umas amigas que dizem que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E eu mesma olho no espelho e falo, meu Deus, para um pouquinho, Mary, né? Respira, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E eu sempre fui assim, hiperativa, né? Então, o que a gente precisa ter é uma organização para que isso aconteça, né? Então, às vezes, a gente tem uma tarefa nova para fazer, um desafio que se apresentou, mas a gente não dá atenção para se organizar, se planejar, estudar e desenvolver aquele aprendizado para cumprir aquele desafio. Então, fundar o meu Ópera Estúdio foi muito difícil. Cada projeto novo que eu formo, cada coro novo, cada espetáculo novo que eu monto, cada grupo diferente de profissionais que eu trago para trabalhar comigo ou com os quais eu vou trabalhar no Teatro Municipal de São Paulo, no Teatro São Pedro, no Teatro Nacional, em Salvador, fora do país, né, onde já trabalhei na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, na turnê na Europa, não importa, tudo é um desafio. Tudo é um desafio. Mas o que foi necessário foi a minha atenção para aprender com aquilo. Eu tinha um professor, Joaquim Paulo do Espírito Santo, que Deus o tenha bem guardado, ele dizia... vai fazer esse trabalho porque serão 10 anos em 30 dias. Prepare-se bem para ele. Você vai crescer 10 anos e 30 dias. Por quê? Quando a gente se propõe a cumprir um desafio, você está desafiando a se tornar melhor, né? Então, eu sempre digo que hoje eu quero ser melhor do que a Mary de ontem. E hoje sou muito pior do que a Mary de amanhã, né? E é assim, se a gente conta com graça divina, se a gente conta com bom caráter, se a gente conta com boas escolhas, a gente deve sempre querer aprender, né? Porque a gente não leva nada daqui, a gente leva o amor que plantou e o conhecimento que recebeu e compartilhou. Muito bem. Bom, você falou com tanto propriedade, né, dos desafios como uma coisa boa, né? Eu achei muito legal isso, você trazer os desafios como uma coisa boa, porque às vezes a gente fica preso na coisa ruim, né? Ai, vai ser difícil, ai, vai ser, né, pesado e tudo mais. Bom, eu queria que você falasse o que te marcou na vida, o que mais te marcou, assim, ou que você traz aí, uma historinha sua, né, que você traz e gosta de contar para as pessoas que aquilo foi muito marcante ou foi, de repente, uma virada de chave, transformador na sua vida, não só na carreira, mas na vida pessoal mesmo também, de repente. O que te marcou e te transformou, que você destacaria? Olha, eu disse, eu sou uma pessoa, assim, fui criada por pais de muito bom caráter, muito tementes a Deus, e assim, pessoas aplicadas, né, na fé que tinham. E isso sempre foi gravado no meu coração. E as nossas escolhas, elas fazem muita diferença. Então eu falo, especialmente para as mulheres, eu digo hoje, aprenda a dizer não, né? Dizer não é libertador, né? A gente não deve... eu
me dirijo mesmo às meninas, às mulheres jovens especialmente. Não é porque você é bonita e alguém te elogiou que você tem que aceitar o que quer que venha dali. Não é porque você é mulher que você tem que se sentir carente da atenção de alguém, né? Você é um ser inteiro. O seu caráter te torna mais forte. Então, construa-se enquanto ser humano, construa-se como uma pessoa de forte caráter, de fé. Construa-se assim. Porque é só assim que você encontra felicidade nos seus dias. Porque todo dia a gente pode ser infeliz, não é verdade? Então, quando eu me vejo, seja qual for a situação, com os alunos, com gente que eu estou colaborando, trabalhando junto, eu sempre penso, olha, construa você primeiro. E aí você acha o seu caminho. Né? Aí você encontra para onde você deve ir. E eu me lembro de ter aprendido isso. A primeira experiência que eu me dei conta de que eu precisava dizer não para aquela situação, para eu poder crescer na vida, para eu poder ir em frente, me desenvolver, ser um ser humano melhor, ser melhor para mim. É tão curioso, né? A gente está falando Bom Jesus, né? Na igreja, na nossa igreja, né? O que acontece? Quando a gente diz não, é muito importante porque a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como amamos a nós mesmos. Como amar a mim mesmo se eu digo sim para tudo que me vem, inclusive para o ruim que me vem? Então, não é que eu não vou aceitar uma circunstância ruim. Quer dizer que eu vou transformá-la, quer dizer que eu vou superá-la, quer dizer que eu não vou permitir que me façam mal. Né? Isso é muito importante. Então, me marcou muito a primeira vez que eu disse não na minha vida. Você decidiu dizer não? Eu decidi dizer não e foi a melhor coisa que eu fiz. Muito bom. Bom, agora, Mary, a gente tem um quadro aqui no programa. O quadro se chama Quem Sou Eu? Vamos para o quadro e eu explico para você. Vamos falar do quadro agora aqui com você, Mary. Eu quero que você fale quem é a Mary, né? Eu quero que você se defina. Quem sou eu? Quem é a Mary? Como que você se define em uma palavra ou em uma frase? Depois você pode explicar por que você se define assim. Mas nesse quadro Quem Sou Eu, a gente quer saber como que a Mary se define. Quem é a Mary? Meu Deus! Todo mundo acho que, meu Deus, todo mundo diz que eu sou muito ativa. Que eu sou muito ativa, muito combativa, muito guerreira. Eu não gosto dessa palavra guerreira, pra ser sincera. A gente não tinha que ser guerreira todo dia, a gente tem que ter o dia do descanso, do você bem cuidado e tal. Mas as pessoas me definem como essa pessoa guerreira. E você também se define assim? A Mary guerreira ou a Mary lutadora ou a Mary... Eu gosto da expressão lutadora, eu gosto da expressão guerreira, apesar de... mas eu me definiria como uma pessoa obstinada, né? Como uma pessoa obstinada pelo bem. Eu acredito que eu, Mary, tenho o dever de plantar o bem ao meu redor. Eu tenho o dever e a obrigação de vida, né, como missão de vida, melhor dizendo, de ser uma pessoa que deixe uma herança de amor. Então, se eu não tiver plantado isso, minha vida não valerá de nada. E o meu ofício, o cantar, é o meu lugar no mundo. Eu nasci para estar em cima do palco. Então, eu acredito que pelo meu ofício eu tenho abençoado com amor a vida daqueles que me ouvem e aqueles que aprendem a cantar comigo. Então, eu gosto da obstinação nesse sentido de ser uma pessoa obstinada pelo bem. Que você continue fazendo sempre o bem, então. Agora a gente está encaminhando para o finalzinho aqui do programa e o último quadro é o Dica para a Vida. Vamos para o quadro e eu já peço para você falar aqui. Dica para a Vida.
Nesse quadro Dica para a Vida, eu queria que você desse uma dica para quem nos assiste, né? Quem está vendo em casa. Qual que é a dica que eu aprendi com a Mary, aquela que deu entrevista lá no Bom Jesus, aquela cantora lírica, né? Que dica você daria para as pessoas que nos assistem, que você gostaria de transmitir para as próximas gerações? Você já falou várias coisas aqui de aprendizados que você teve na sua vida, mas qual seria a dica que você deixaria aqui hoje? Pode ser um livro, um filme, mas também pode ser um conselho, né? Ou uma experiência sua. Eu diria, seja fiel a você mesmo. Seja fiel. Não há nada que pode te levar à derrota se você tiver sido fiel a você mesmo. Nós vamos ter decepções. A vida é feita delas. E provavelmente pode ser que nós tenhamos mais decepções do que sucessos na vida. Mas quando eu sei que fiz aquilo bem feito, fiz o melhor de mim, eu fui fiel a mim, ao trabalho, à minha fé, não há o que me vença, não há o que me desanime da vida, né? Então eu acredito na fidelidade a si, porque ela vai englobar a sua fé, vai englobar o seu caráter e vai sempre te levar para um ponto melhor. Que boa dica, né? Que as pessoas que estão em casa sigam essa dica e que você também continue construindo isso que você trouxe aqui pra gente. Mary, a gente está terminando o nosso programa. Antes de encerrar, eu queria que você desse aí os seus endereços eletrônicos, como é que a gente vê a Mary cantando. Falando isso, tem uma novidade aí, parece que no mês de janeiro de 2022 você foi convidada para um evento muito especial. Conta pra gente e como é que a gente... Tem um canal no YouTube, tem Instagram, onde é que a gente vê um pouquinho do canto, da cantora, da professora Mary? Bem, para me encontrar no YouTube, Mary Oliveira, mezzo-soprano, Mary Oliveira, como se fala. No Instagram, Mary.oliveira1. No Facebook também, Mary Oliveira, né? É facinho de encontrar, Mary Oliveira Oficial é facinho de encontrar. A gente agora tem o concertos, agora estamos em dezembro, né? Nesse momento aí temos concertos natalinos, mas temos um concerto muito especial, o concerto de aniversário da cidade de São Paulo, em que eu atuarei como solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, no dia de aniversário, o concerto oficial de aniversário da cidade de São Paulo. Ah, que bom! Parabéns para você pelo convite, parabéns para você pelo seu testemunho aqui hoje, pela sua história, pela sua paixão aí, pelo canto, pela profissão de professora, porque acho que uma vez professora, sempre professora, sempre. Né? E é uma profissão muito maravilhosa, porque você ensina, mas você também aprende, né? Então é uma troca muito maravilhosa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está encerrando aqui o nosso Conversa na Praça e a gente espera ver você aí no mundo, cantando e levando sua arte para muitos lugares. Muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Obrigada, Mary. E a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem tem mais Conversa na Praça aqui para você, direto da Praça da Basílica do Bom Jesus de Tremembé, com mais um convidado especial, trazendo histórias, mensagens, ensinamentos, muita coisa boa aqui na Rede Bom Jesus. Um abraço e até semana que vem.